Bem, continuando a nossa explicação sobre a estrutura do átomo, nós vemos o seguinte: os prótons têm carga positiva, os elétrons têm carga negativa, então só existem dois tipos de carga elétrica, uma vez que os nêutrons não têm carga elétrica. Uma outra coisa importante é que os prótons e os nêutrons, eles não são partículas elementares ainda. Eles ainda seriam formados por um outro tipo de partícula que lá dentro do modelo atômico é chamada de quarks. Só de quarks nós temos 6 tipos de quarks. E então, a gente estudando esse modelo atômico, a gente vê que é uma estrutura bastante complexa. Já os elétrons, eles são partículas elementares. O elétron é constituído de mais nada, não tem como desmembrar mais o elétron. Então, um próton ainda assim poderia virar um nêutron, assim como o nêutron poderia virar um próton lá nos decaimentos, que agora nesse momento a gente não vai comentar mais. Então vamos adotar que os prótons e os nêutrons ficam no núcleo, prótons positivos, né, tem essa carga elétrica, essa quantidade de eletricidade que é chamada de carga positiva, e os elétrons também têm uma quantidade de eletricidade que é a negativa, e os elétrons, os prótons e os nêutrons no núcleo e os elétrons na eletrosfera. Os elétrons orbitam em torno do núcleo em camadas que são chamadas os orbitais. Só de orbitais são 7 orbitais, ora mais próximos, ora mais afastados aí do átomo, né, do núcleo do átomo, e isso também é um pouquinho melhor estudado lá no curso de Química, que vocês vão estudar um pouquinho melhor lá no curso de Química, ou na Física quântica, né, que estuda a estrutura do átomo, o mundo subatômico, que é um mundo muito interessante, um mundo muito em cima de probabilidades. Agora, dessas 3 partículas, gente, é muito importante que a gente saiba que dessas 3 partículas que constituem o átomo, apenas o elétron pode sair dele. Ou seja, um átomo ele só ganha ou só perde elétrons. Átomos não perdem prótons, átomos não perdem nêutrons, átomos não ganham prótons e nem ganham nêutrons. Átomos ganham ou perdem elétrons, e são aqueles elétrons lá das últimas camadas, lá da região mais longe do núcleo é que tem liberdade de sair do átomo, e cada átomo tem um número de elétrons que ele pode perder, tá bom? Assim, desta forma, o átomo no seu estado natural, ele também tem uma propriedade interessante. O átomo no seu estado natural, ele possui um número de prótons exatamente igual ao número de elétrons. Do jeito que o átomo se encontra na natureza, o número de prótons dele lá no núcleo é exatamente igual ao número de elétrons lá na eletrosfera. Exemplo, eu sempre coloco o átomo de cobre porque na nossa rede elétrica, os nossos condutores metálicos que fazem as conexões, né, e as linhas de transmissão aí das nossas redes elétricas é o cobre, um excelente condutor de eletricidade. Então, por exemplo, o átomo de cobre, ele possui 29 prótons lá no seu núcleo e 29 elétrons lá na sua eletrosfera. Agora vamos analisar, vamos fazer as contas. Se o próton tem se o cobre tem 29 prótons, ele tem 29 cargas positivas lá no seu núcleo. E ele tem 29 elétrons também, então ele tem 29 cargas negativas girando em torno desse núcleo. Agora, na matemática, mais 29 com menos 29 dá quanto? Dá 0. Então, apesar do átomo ter prótons com carga positiva e ter elétrons com carga negativa, no estado natural dele, assim como ele se encontra na natureza, ele é um elemento neutro. Porque o número de cargas positivas é exatamente igual ao número de cargas negativas. Então, corpos neutros possuem cargas elétricas, mas em quantidades iguais. Né? Se eu fizer a seguinte afirmação, que é muito comum nos exercícios, em várias opções de questões de vestibulares, a seguinte afirmação, mesmo em corpos neutros, existem nêutrons, não vamos confundir nêutros com nêutrons. Nêutrons é um corpo neutro, nêutrons é uma partícula. Mesmo em corpos neutros, existem cargas elétricas, verdadeiro. Corpos neutros são aqueles que possuem cargas elétricas em quantidades iguais de cargas positivas e negativas. É muito importante. Mas o que então é um corpo eletrizado? Como é que a gente pode eletrizar um corpo? Que eu vou mostrar um exemplo mais à frente ali. O que é um corpo eletrizado? Por que tem corpos que têm propriedade de atrair outros corpos ou de repelir outros corpos? Para o seguinte...
Para que um corpo fique eletrizado, deve ter um desequilíbrio entre o número de prótons e elétrons desse corpo. E isso só vai acontecer, pessoal, quando esse átomo ganhar ou perder elétrons. O nosso X aqui é os elétrons, porque átomos só ganham ou só perdem elétrons. Lembrando disso, né, que o átomo só ganha ou só perde elétrons. Então, um corpo eletrizado, gente, é aquele que tem excesso ou de prótons ou de elétrons. Ele tem excesso ou de carga positiva ou de carga negativa, tá certo?